Querido Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque Tu és o dono de toda a vida. O Senhor nos criou e do Senhor somos. Neste momento, nós queremos entregar nossas vidas ao Senhor, declarar que este dia é do Senhor para a Tua honra e para a Tua glória. E nós queremos abençoar neste momento, este tempo, Deus, para que a graça operadora do Teu Espírito Santo manifeste em nossas vidas, na minha vida, na vida do Marcelo e na vida de cada pessoa que vai ouvir esta gravação, e que o Teu nome seja glorificado, exaltado. Esta é a nossa oração e nós nos entregamos a Ti no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez em mais uma entrevista incrível pelo canal de Missões na Europa, hoje com o pastor e missionário Márcio Rodrigues, pastor há 20 anos, missionário há 12 anos, e ele está na Irlanda. Se você chegou aqui agora no nosso canal, por favor, faça a sua inscrição, marque o seu gostei, compartilhe conosco em nossas redes sociais e também se inscreva lá no Facebook e no Instagram. Não deixe de acessar o nosso site, onde você vai poder encontrar mais informações sobre esta entrevista e também sobre a Irlanda. Pastor Márcio Rodrigues, seja muito bem-vindo aqui à entrevista no canal de Missões na Europa. Muito obrigado, querido Marcelo. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com você e também poder dividir um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. É um grande prazer. Obrigado. Pastor e missionário Márcio Rodrigues. O senhor falou que foi pastor há 20, já é pastor há 20 anos e missionário há 12 anos. Fala um pouquinho para a gente, pastor, como é que está o senhor, a sua família, aonde o senhor reside na Irlanda, por que o senhor foi parar na Irlanda? Compartilha conosco aí como é que tudo isso aconteceu. Bom, queridos, é uma longa história. Eu nasci de novo, eu tinha 18 anos, me apaixonei por Jesus, entreguei minha vida a Ele, e desde a minha conversão, há 35 anos atrás, eu comecei a ouvir de Deus, Deus me chamando para ir às nações. Mas eu não tinha nem noção do que Deus ia fazer, como Deus ia preparar todo este caminho. Então, foi uma trajetória, Deus preparando nossas vidas. Então, eu me converti em Barretos, estado de São Paulo. Depois, eu me mudei para Uberlândia, Minas Gerais. Ali nós crescemos, eu me tornei gerente de produção e qualidade de 3 empresas em Uberlândia, uma americana e 2 brasileiras. E ali nós fomos crescendo profissionalmente e, ao mesmo tempo, servindo ao Senhor no reino de Deus. E Deus, todo esse tempo, Deus falou muito conosco acerca de missões. Foi aí até que um dia Deus nos deu uma palavra muito clara e eu deixei meu trabalho, meu serviço, e passamos a ser pastor em full time na igreja em que nós participávamos, que é a Shalom Comunidade Cristã em Uberlândia. E ali, depois de um bom tempo servindo, ali nós fomos ordenados ao ministério, nos tornamos pastores, fomos ungidos, e aquela palavra que Deus nos deu no início da minha conversão, acerca das nações, foi tomando forma. E aí, no ano de 2008, de início de 2008, há 11 anos e meio atrás, nós fomos enviados pela nossa igreja, Shalom Comunidade Cristã, da qual o pastor Ari Skates e Helena Skates são os fundadores, e hoje é o pastor Humberto e Robin, que são os líderes dessa igreja, e nós éramos pastor juntamente com eles. E por esse chamado, a igreja de Uberlândia nos enviou e aqui nós estamos. Se alguém quiser conhecer um pouquinho da Shalom Comunidade Cristã, tem algum site, tem alguma referência que a gente possa localizar e conhecer a sua comunidade? Sim. Nós temos o website da Shalom Comunidade Cristã, é o site da Shalom Comunidade Cristã de Uberlândia, e nós também temos aqui o site da Shalom Christian Fellowship, que é o nosso site aqui, www.shalomfortheworld.com.
shalomparaumundo.com é o site da nossa igreja aqui. E no Brasil, shalomcc.com. Pastor Márcio, o senhor está na Irlanda aonde e está com quem na Irlanda? Fala para a gente qual a cidade que o senhor está na Irlanda, para que a gente possa estar mostrando aqui no mapa para as pessoas conhecerem um pouquinho mais dessa região. Nós estamos aqui em Monaghan Town, que é uma pequena cidade aqui da Irlanda. Nós estamos ao lado da borda, a 5 quilômetros da Irlanda do Norte. Na verdade, a Irlanda do Norte está bem grudada, a Irlanda do Norte, que é a parte protestante. Mas nós estamos na parte católica. E nós estamos aqui junto junto com a minha família. Estamos aqui, pastores juntamente comigo, a minha esposa, que veio juntamente conosco do Brasil, e também as nossas filhas, Lícia e Alana. Lícia tem 24 anos, Alana tem 22 anos, mas ambas estão estudando e elas não estão agora efetivamente aqui na nossa cidade, porque elas se formaram, Lícia se formou, está morando em Taiwan agora, e Alana está estudando em Dublin. Vamos lá, o senhor comentou agora que há uma divisão na Irlanda, né? Uma parte protestante, uma parte católica. Como é que é isso? Como é que é dividido isso? Bom, a Irlanda, anos atrás, era praticamente 100% cristã, ou seja, ela foi evangelizada por São Patrick, que era acredito ele que ele era um dos discípulos de Jesus, porque ele curava enfermos, expulsava demônios, e ele evangelizou essa nação. Porém, como nós sabemos, depois o catolicismo, esse cristianismo foi perdendo a força, e depois de algum tempo a Inglaterra veio e começou a subjugar essa nação, como muitos sabem, e a Inglaterra é protestante, e ela impôs a língua, ela impôs a cultura deles, e ela impôs a religião. Então, a Irlanda foi oprimida por muitos anos, uma situação que causou guerras, acho que muitos, na década de 80, assistindo a TV no Brasil, lembra que o IRA soltou uma bomba, explodiu uma bomba em certo lugar, o IRA, novamente, o IRA é o Exército Republicano Irlandês. Então, a Irlanda virou um centro de brigas por causa do cristianismo, ou o protestantismo que foi imposto sobre os católicos, que eram praticamente 100% católicos, porém, houve esta guerra em que hoje o país ele é dividido entre católico e protestante. Ou seja, muitas partes, principalmente aqui na Irlanda do Norte, não se mistura protestante com católico, ou seja, bairro católico, bairro protestante. Até aqui na minha cidade, existe escola protestante, escola católica, cemitério protestante, cemitério católico, locais para protestante, locais para católico. Ou seja, o país ele é dividido entre católico e protestante. E os dois não são amigos, não se bicam, são dois inimigos. Nossa, eu estou doido para fazer umas perguntas em relação a isso, mas antes eu vou seguir o meu roteiro aqui. Então, você que está nos assistindo, por favor, fique conectados conosco aqui, se inscreva no canal de Missões na Europa para ficar por dentro de tudo aquilo que tem acontecido aqui na Europa. Pastor, como é que foi o seu chamado? Como é que Deus te chamou para a Irlanda? Como é que você sentiu que era o momento de você fazer essa mudança, que não deve ter sido uma mudança fácil, não é isso? Não foi. Foi uma mudança muito difícil. Bom, primeiro, por que eu estou aqui na Irlanda? Essa é a pergunta de muitos. Por que você foi parar em Monaghan, aqui na Irlanda? Primeiro, Deus sempre falava comigo sobre as nações. Desde a minha conversão, sempre ouvindo de Deus, que Deus tinha um chamado para mim, para ir para as nações. Mas eu nunca tive uma palavra clara, qual país? Porém, numa das nossas conferências missionárias em Uberlândia, ouvindo um pastor indiano pregando na nossa igreja, um pastor muito cheio de Espírito Santo, e naquele dia ele fez um apelo para a Índia.
E eu falei, Deus, eis-me aqui. O Senhor já me chamou para ser missionário. Eu não tenho um país certo para ir. Então, eu decidi me oferecer para a Índia. A partir daquele dia, eu fiquei orando 4 anos pela Índia. E eu estava totalmente com meu coração disposto a estar naquele país. Quando que, depois de 4 anos de orando pela Índia, a minha igreja me preparando para enviar para a Índia, Deus me deu uma visão muito clara. Eu vi um bebê, eu vi essa visão de olhos abertos e fechados, uma visão aberta. E eu falava, Deus, o que significa esta criança? E Deus me disse para mim, esta criança é a igreja da Irlanda, uma igreja que precisa ser cuidada. Se ela não for cuidada, ela será abortada. Eu não entendi nada. Falei, mas Deus, o que eu tenho a ver com a Irlanda? Eu estou indo para a Índia. Como eu era líder da equipe de intercessão, pastor responsável pela intercessão na minha igreja. Nossa igreja em Uberlândia era uma igreja relativamente grande. Só de intercessores, nós tínhamos um grupo de 300 intercessores, dentro de uma igreja de 5.000 membros, do qual nós éramos naquela época. E aí eu falei, bom, Deus, então o Senhor está me dando um peso de intercessão apenas, para orar pela Irlanda. Aí eu passei para todos os intercessores, vamos orar pela Irlanda, porque é uma igreja que tem perigo de ser abortada, precisa de cuidado. Porém, após alguns meses que Deus me deu essa visão, o meu pastor, que é o pastor sênior da igreja, pastor Ari Skates, ele veio até minha casa e falou comigo, falou assim, Márcio, como está seu chamado de missões? Eu falei, meu chamado, pastor Ari, está queimando aqui, estou preparado para ir. Ele falou, mas você está indo para onde? Eu falei, para a Índia. É onde eu dei uma resposta para Deus naquele dia. Eu contei toda a história para ele, ele falou assim, Márcio, eu estou aqui hoje para te falar que Deus tem me acordado todos os dias, de madrugada, e dizendo que nós, como igreja Shalom, nós temos que ir para um outro país. Aí eu perguntei, que país é esse, Ari? E ele falou assim, Irlanda. Ele falou que Deus acordou ele por 3 meses, todos os dias, dizendo, vá para a Irlanda, vá para a Irlanda. Quando ele falou aquilo para mim, meu coração assim, falou, uau! Mas aí eu contei para ele a visão que Deus havia me dado. Quando eu contei a visão que Deus havia me dado, ele disse, Márcio, então Deus está nos falando a mesma coisa. Deus me acordando e dizendo para ir para a Irlanda, e Deus falando com você, que há uma criança, uma igreja que precisa ser cuidada. Naquele dia, eu não tive mais dúvida nenhuma. Eu falei, Ari, eu estou pronto para ir para... Primeiro, eu me ofereci para ir para a Índia. Deus não me disse uma palavra, vá. Eu fiz como Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu me ofereci. Então, da mesma forma, eu estou aberto para eu e a minha família ir para qualquer lugar. Eu, como servo, eu não tenho direito de escolha. Eu falei, se Deus me chamar para o Iraque, eu vou para a China, para a Síria. Eu falei dessa forma para ele. Eu falei assim, Ari, só em obediência ao Senhor, como meu líder, meu pastor, eu iria para qualquer lugar. Então, naquele dia, nós conversamos, decidimos, estava conversando eu, ele, a sua esposa e a minha esposa Fabiana. E nós decidimos, era setembro de 2007. E ele perguntou, quanto tempo você precisa para fazer a transição da igreja, os seus discípulos? Eu falei, em 6 meses. Aí, em 6 meses, nós preparamos tudo, fizemos a transição da nossa igreja, das nossas tarefas, e aí nós mudamos para aqui, para a Irlanda, eu, a Fabiana e minhas 2 filhas, em março de 2008. Cara, que história linda e fantástica. Muito bom, pastor, por ter compartilhado conosco, porque isso mostra para a gente que Deus é soberano, não é isso? Nós temos uma vontade, mas Deus ele tem a vontade dele. Você permitiu com que Deus te direcionasse para a Irlanda. Bom, então, como é que funciona hoje o evangelismo na Irlanda? Como é que funciona essa questão entre essa dificuldade do protestante com o catolicismo? Como é que consegue conviver, né? E você consegue evangelizar? Bom, querido,
quando chegamos aqui, eu tinha uma mentalidade brasileira, evangelizamos muito, todo tipo de evangelismo. E no Brasil, a gente utilizava aquele evangelismo de impacto, indo para as ruas, entregando folhetos, prega todo lugar. Chegamos aqui, eu tentei fazer a mesma coisa, chegar e bater de frente, pregando, evangelizando. Não funcionou nada, as pessoas corriam de mim, não se convertiam pessoas. Eu falava, Deus, o que é que está acontecendo? Aí fomos ouvindo de Deus e fomos chegando a uma conclusão de que aqui as pessoas não dão atenção a você, primeiro, porque você é um estranho para eles. No Brasil, você senta do lado de uma pessoa indo para o trabalho, prega para ela no ônibus, no domingo ela vai na igreja e nasce de novo e conhece o Senhor. Aqui você fala com as pessoas na rua, ela não dá a mínima de atenção a você, porque ele só vai te ouvir se ele se tornar seu amigo. Então, nós, entendendo isso, não que nós paramos de evangelizar, mas nós estamos evangelizando de forma que as pessoas têm nascido de novo. Ou seja, nós primeiro ganhamos a confiança das pessoas, nós investimos no relacionamento, nós passamos a servir as pessoas em todas as áreas, servimos os pobres, necessitados. Ainda que aqui a Europa tem muita necessidade, muita. Então, nós fomos achando as necessidades das pessoas, necessidade física, emocional, espiritual, e passamos a servir eles, sem pregar o evangelho. Apenas servindo, ajudando, dando o nosso amor. De repente, eles passam a nos amar pelo que nós somos, aí eles vão te ouvir, porque você ganhou o coração deles. E aí, como você ganhou o coração deles, eles te ouvem, e aí as pessoas começam a vir para a igreja, participar das células, e aí as pessoas nascem de novo. Então, tem sido ganhando o coração delas, se tornando amigos, e em cima dessa necessidade que nós vamos encontrando no meio do caminho, às vezes está deprimido, está em necessidade física, necessidade de dinheiro, e nós começamos a servir essas pessoas. E aí, você serviu, você ganha o coração das pessoas. Pastor, eu estou tomando nota aqui do que a gente está falando e o senhor deu algumas dicas muito importantes para você que está nos ouvindo aqui no canal de Missões na Europa. Aproveita, faça a sua inscrição, curta as nossas redes sociais. O pastor Márcio Rodrigues compartilhou para a gente que na Irlanda, e assim também podemos englobar toda a Europa, o evangelismo ele acontece pela confiança. Logo, você precisa gerar um relacionamento. E uma das formas de você gerar o relacionamento é servindo o povo, dando o amor, ganhando primeiro o coração das pessoas, para depois você testemunhar o evangelho. Então, segue aqui uma receita que o pastor Márcio tem aprendido na Irlanda, que eu vou ousar dizer que serviria para qualquer país na Europa. Não é isso, pastor? O senhor concorda comigo? Exatamente, meu querido. Porque a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. Nós temos uma ferramenta tremenda que é o evangelho. Porém, nós podemos usar essa ferramenta que é tão tremenda e poderosa de maneira errada. Não de maneira errada, mas não de maneira efetiva. Porque, meu irmão, depois de uma pessoa ser amada, cuidada, respeitada, ela vai te ouvir. E nós temos exemplo disso. Hoje, nós estamos aqui, chegamos a 11 anos e meio aqui, sem nada, eu e minha família, começamos a pregar o evangelho. Como não tínhamos a língua no início, tivemos que aprender a língua. Foi um período muito difícil, que talvez isso é outra área para a gente falar. Mas, assim, depois de muita luta, aprendendo o inglês, e aí começamos a atingir as pessoas. E o que aconteceu? Pessoas de várias nacionalidades. Hoje nós temos irlandeses na igreja, pessoas da Irlanda, da Inglaterra, britânicos. Temos pessoas da Europa, temos pessoas da Europa quase toda, da Rússia, Látvia, Lituânia, Ucrânia, Quirguistão. Nós temos da África, de vários locais. Temos
pessoas de 17 nacionalidades hoje. Pessoas que têm sido recebidas este amor e temos trabalhado com ele com uma ferramenta que, para mim, depois que nós podemos falar, que é o discipulado. E trabalhamos com eles e aí, depois de um certo tempo, nós vamos investir na vida deles até se formar líderes na igreja. Então, basicamente é isso. Evangelismo, primeiro servindo, amando, depois ganhar o coração, começamos a pregar sobre Jesus, a obra da cruz, batizamos e depois do batismo nós vamos entrar no processo de discipulado. E assim você consegue fortalecer as pessoas dentro do propósito, né? Dando a conversão. Não é isso? Então, você trabalha ganhando, dando amor, batiza as pessoas e depois você foca no discipulado. Por isso que o resultado de uma igreja forte, como que o senhor está colocando, 17 nações dentro de uma mesma igreja, inclusive nativos. Isso é muito importante. A maioria das igrejas de missionários do Brasil são compostas pela própria nação, né, brasileira, os brasileiros em missões. Então, aqui nós estamos numa entrevista com o pastor Márcio Rodrigues, que está testemunhando que é possível, sim, você ter uma igreja com nativos e com estrangeiros da própria Europa. Pastor, parabéns, Deus tem realmente dado um testemunho incrível para o senhor e para a sua família. Pastor, como é que funciona a questão do idioma? Aproveitar que o senhor acabou de falar sobre isso. Qual o idioma? Como é que o senhor se comunica aí? Bom, meu querido, essa é uma pergunta chave para essa entrevista, eu acho para todos aqueles que estão nos ouvindo, porque quando a gente fala de missionários na Europa, o que tem acontecido não estou criticando, meu irmão, mas assim, infelizmente, muitos vêm para cá e eles querem trazer a igreja brasileira, implantar ela com toda a sua liturgia e fazer ela dar certo. Entende? Então, só que eles vão falar a língua deles, infelizmente, muitos locais começam, assim, não por um envio, mas por uma oportunidade, está trabalhando, e acho que nós devemos aproveitar todas as oportunidades. Mas muitos começam e começam a fazer uma igreja apenas para brasileiros. E desde que eu cheguei aqui, eu falei, Deus, eu preciso aprender essa língua. E essa igreja, eu não vim aqui para fazer uma igreja para brasileiros. Brasileiros, sim. Todos os brasileiros são muito bem-vindos. Mas esta é uma igreja para a Irlanda. Eu estou na Irlanda. O Senhor me enviou para a Irlanda. Então, se você tem um chamado para qualquer nação, Itália, França, Espanha, nós temos que fazer uma igreja para a língua daquele povo. Então, desde o início, eu cheguei aqui com essa visão. No início, eu não tinha língua, mas convidávamos pessoas, minhas filhas aprenderam inglês primeiro e elas me traduziam do português para o inglês, desde o início, fazendo inglês. Assim, alguns anos, 3 anos, eu peguei o inglês, depois de 4 anos eu já estava com o inglês razoável. É claro que não é aquela coisa perfeita, mas hoje temos um inglês aí que dá para a gente pregar, ministrar, e aí as pessoas foram chegando. Porque se nós não falarmos na língua nativa do país, a igreja está limitada. Eu conheço muitas igrejas que elas estão aí há muito tempo e o número fica reduzido, porque você vai alcançar somente um tipo de pessoa, que são os brasileiros. E precisamos falar a língua do país e fazer todo o esforço para poder alcançar os outros. Além disso, de falarmos, o nosso culto ele é todo em inglês, todo. Mas, porém, nós temos pessoas na nossa igreja que são russos, que não falam inglês bom. Tem pessoas da Lituânia, da Látvia, Polônia, do leste europeu. O que nós fazemos? Nosso culto ele é todo em inglês, porém, nós temos translation system para poder fazer a tradução para cada pessoa. Então, nosso culto é inglês, mas tem brasileiros que não têm bom inglês. Eles recebem no ouvido deles em português. O pessoal da Ucrânia recebe em russo. O que é bom é que o leste europeu, todos eles têm uma língua. O comunismo fez algo bom.
O comunismo, porque todos os países do leste europeu tinham suas próprias línguas, mas o comunismo impôs a língua russa para eles. Então, mas todos eles, a lituana fala lituano e russo. A Polônia fala polônia e fala russo. Todos os países da Látvia falam a língua deles e mais o russo. Então, aqui hoje, nós temos discípulos hoje que são daqui da terra e eles falam, por exemplo, lituano, eles falam russo. Então, eles traduzem para nós, eles são líderes aqui na igreja e eles traduzem para todos os outros que falam russos. Nós temos pessoas chinesas que traduzem para os chineses. Temos alguns brasileiros que traduzem português, espanhol para espanhol, e assim nós fazemos. Então, qualquer pessoa que chega aqui na igreja, então nós temos aí um sistema de tradução para 25 diferentes línguas. Nós somos igreja pequena, ok? Mas o nosso sistema de tradução pode colocar 25 línguas diferentes ali, simultaneamente. E assim nós estamos trabalhando. Em inglês, ou na língua nativa, porém, a gente sabe que a Europa tem muitas pessoas de várias nacionalidades, e eles não ficam de fora, nem os brasileiros. Mas a língua falada na igreja tem que ser a língua do país. Pastor Márcio Rodrigues, existe alguma outra religião que tem força também, além do cristianismo, além do protestante, do católico? Você conhece alguma outra religião presente no país? Querido, olha, não. O cristianismo é a maior força aqui da Irlanda. A República da Irlanda, hoje, ela é composta, no último censo, 85% católicos apostólicos romanos e 5% de protestantes e 10% de várias outras religiões. Então, a República da Irlanda ela é extremamente um catolicismo muito forte aqui. Porém, por que nós viemos para cá e também, assim, qual que é o nosso peso? Pela quantidade de cristão nascido de novo. Quando a gente fala que protestante, eu não digo que são pessoas nascidas de novo, porque a maioria dos protestantes aqui, eles são religiosos. Eles receberam dos seus pais, eles são da igreja Church of Ireland, que é a igreja da Irlanda, que é a igreja anglicana, que é a maior força daqui da Irlanda. Depois, a igreja mais forte aqui na Irlanda, com 2,5%, é a igreja da Irlanda, que é a anglicana. Então, e o restante é católico. E o restante são um número bem menor. Estima-se que, nascidos de novo, a Irlanda tem apenas 1% de cristãos. 2,5% protestantes, mas, porém, nascido de novo, apenas 5% protestantes, mas apenas 1% são cristãos genuínos nascidos de novo. Porque as igrejas tradicionais protestantes, elas estão paradas no tempo. Elas estão diminuindo a cada dia, o número de membros está caindo e os novos não estão dentro da igreja. Então, essa é a realidade espiritual. Então, a igreja forte aqui hoje é a igreja católica, seguida pela igreja anglicana, que é a igreja Church of Ireland, que é a igreja da Irlanda. E as outras igrejas, e até as outras religiões, não são fortes aqui. Tipo, nem o islamismo tem crescido tanto aqui. Tem chegado muitos por causa da questão dos refugiados que têm vindo, mas não é algo forte aqui na Irlanda. E pastor Márcio Rodrigues, como é que o senhor vê o crescimento da igreja evangélica e como é que o senhor vê, ele está crescendo, ele está estabilizado, como é que o senhor vê o porquê disso? Querido, há dois lados. Deus sempre tem aqueles que são o povo fiel dele, aqueles que não se dobram diante de Baal. Agora, porém, este é um número bem pequeno. A realidade é, as igrejas cristãs protestantes, que são presbiteriana, metodista, a Church of Ireland, que são as igrejas históricas cristãs da Reforma, elas têm literalmente morrido.
só como exemplo, hoje, o local que eu reúno, a nossa igreja, a gente não tem um templo próprio. Nós reunimos num templo da igreja metodista. Este templo foi fundado por Wesley, passando pela Irlanda. Ele veio 37 vezes aqui na Irlanda, fez discípulos, pregou. Essa igreja no passado, o templo do qual nós reunimos hoje, que é uma igreja metodista, era uma igreja cheia de pessoas. E essa igreja hoje tem apenas 10 membros, todos velhos. Eles têm cultos 2 vezes por mês, e culto de 40 a 50 minutos apenas, e não tem jovens. A cada ano morre um, morre 2, então a igreja, para a gente está acabando. E eles nos emprestam. Eu uso o templo deles sem pagar aluguel. Nós nos tornamos amigos, eles falaram, porque nós não estamos usando o templo, eles emprestaram para nós. Mas, então, a maioria das igrejas, você pode, olhando o censo e também olhando para a vida das igrejas, as igrejas aqui têm 30 membros, 10 membros, 20 membros. Apenas nas grandes cidades, como Dublin, Belfast, que é a Irlanda do Norte, você vai ver grandes igrejas, mas, do contrário, apenas pequenas igrejas para todo lado. E a maioria delas estão decrescendo, não estão crescendo. E como é que funciona o culto? O culto é fervoroso, é bem pentecostal, bem animado? Ele é um culto mais fechado, mais racional? Como é que funciona essa questão do culto? O nosso culto? Sim, o seu culto ou o culto prático aí da Irlanda. Fala do seu e fala da prática. Ok. Bom, a maioria dos cultos que você for aqui na Irlanda, dessas outras igrejas, você vai ter um culto de 50 minutos, que vai cantar 4, 5 hinos, uma palavra de 10 minutos, vai entregar dízimo e oferta e acabou rapidinho. Entende? Agora, nosso culto, como é? Nosso culto, a gente tem um culto de 2 horas aqui. É um culto, nós cantamos em torno de 3, 4 canções, temos uma pequena palavra de dízimo e oferta, temos uma palavra em torno de 40 minutos, 50 minutos, às vezes 1 hora. Então, assim que nós temos desenvolvido, é um culto bem fervoroso, invocamos, clamamos pela unção do Espírito Santo. O que as pessoas são atraídas é exatamente esse é o diferencial. Fala, rapaz, que igreja viva! A gente percebe Deus movendo. Então, nós oramos por cura todos os cultos. 2 semanas atrás, uma romena, ela veio nos visitar e ela estava com uma dor muito forte. Ela estava há 3 semanas com uma dor forte no seu braço esquerdo. E ela tinha ido já no médico, tomou vários remédios, não tinha dado nenhum efeito. E aí, ao final do culto, ela falou assim, pastor, você pode orar por mim? Aí eu peguei e fui orar por ela. Eu falei, levanta seu braço para orar. Não pode, meu braço está doendo. E eu simplesmente orei por ela. Ela foi para casa, depois no outro domingo ela voltou, falando, pastor, assim que eu saí daqui, aquela dor me acabou, eu fui curada. Então, a gente ouve assim testemunho das pessoas sendo curadas durante o culto. Então, durante o louvor, nós ministramos cura, durante a adoração, louvor, nós estamos ministrando. E aí, daqui a pouco, a gente fala, você tem um testemunho para dar? As pessoas falam, eu cheguei aqui com tal problema, com tal enfermidade, com tal dor, e Deus me curou. E aí, daqui a pouco, na outra semana, ele traz o parente dele, ele traz o amigo dele. E aí, a gente começa o processo de preparação para o batismo e depois também do discipulado com essas pessoas novas que chegam. Nossa, muito interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor falou para a gente que o senhor serve o povo como uma forma de evangelismo. O senhor dá amor às pessoas, né? E que tipo de ações práticas o senhor faz para que isso aconteça? Irmão, apesar daqui ser Europa, a pobreza está em todo local. Então, nós temos pessoas com muitas necessidades aqui. Então, há pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Há um casal de irlandês, eu fiz uma visita para eles e ele veio contar para mim que ele não tinha dinheiro para pagar o lixo dele, porque aqui
não tem caminhão público para você tem que pagar o seu lixo para o caminhão público, o caminhão pegar o seu lixo. E ele estava com a casa dele cheia de lixo, cheia. E a prefeitura falou que iria multar ele se ele não tirasse o lixo. E ele teria que pagar em torno de 200 euros para tirar aquele lixo. E ele não tinha esse dinheiro. Eu peguei, convidei um amigo meu, um discípulo meu, nós fomos para a casa dele, ele tinha uma carreta, eu pessoalmente, mais um discípulo meu, fomos lá e pegamos todo o lixo dele. Era um dia frio, estava muito frio, gelado, e ele tinha 3 crianças pequenas, e dentro daquele lixo tinha muitas fraldas, cheia de água e mais coisas no meio das fraldas. E a gente pegava aquele saco cheio de coisas e derramava em mim, nele, nesse rapaz discípulo meu. E eu carregando aquilo, era um frio, e a gente carregando tudo aquilo. E eu falava, Jesus, não tem importância a gente ficar sujo, fedido, mas eu peço uma coisa, que todo esse serviço vale a pena a conversão dele. E nós carregamos todo aquele lixo que estava na casa dele, ele não levou a multa, nós pagamos a igreja, nós gastamos 200 euros para levar aquele lixo para uma companhia, para despejar lá. E depois, eles estavam em alguma necessidade na casa, nós levamos uma cesta básica para eles, e esse casal se converteu, um casal de irlandês. Então, uma família que estava numa necessidade, esse é só um exemplo. Então, nós temos aqui um bank food, que é um banco de alimentos para necessitados. Então, nós juntamos alimentos para essas pessoas que estão necessitadas. Então, ou necessidades emocionais. A gente sabe que pessoas estão em depressão, estão passando por alguma dificuldade. A gente se oferece para ajudar eles, até para pintar a casa. Eu fui para pessoas que estão na igreja, porque eu me ofereci para... Ele disse que precisava pintar a casa, eu falei, se você quiser, a gente pode ir lá pintar. Eu chamava alguns irmãos da igreja, eu pessoalmente. Eu não falo para as pessoas ir, não. Eu, como pastor, eu devo ir. Porque, às vezes, a gente fala assim, como líder, a gente fala, pessoal, vai. Mas Jesus, ele ia à frente, né? A gente precisa ser um modelo. Então, tudo que a igreja tem que fazer, eu estou fazendo. Então, a gente vai lá, pinta a casa para as pessoas, limpa, lava a casa da pessoa. Esse é o serviço. Se a pessoa está deprimida, morreu alguém, a gente vai lá e dá uma palavra de conforto, nem pregar evangelho. Vai lá e visita ela, porque sabe que ela está passando um momento difícil. Aí se torna amigo, depois se torna amiga, ela vai te ouvir. Então, é basicamente assim que nós fazemos. Ou seja, uma igreja muito ativa e presente na comunidade, né? Eu também creio que esse é o nosso diferencial, e é nesse ponto que a gente é igreja na vida dessas pessoas. A gente consegue alcançar o coração dessas pessoas com essas práticas sociais muito interessantes. Gostei bastante dessas dicas e já tomei algumas notas aqui bem interessantíssimas. Pastor, agora estamos chegando aqui na nossa reta final da nossa entrevista. É uma pena, estou curtindo bastante, fiz muitas anotações importantes, mas eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre aquilo que o senhor falou. O senhor comentou conosco, eu tomei nota, que o evangelismo é através da confiança, né? E aí você precisa ter um relacionamento, e para se relacionar você começa servindo a comunidade, servindo o povo, testemunhando o amor de Deus na vida de vocês, né? E o senhor deu algum exemplo aqui em termos do Banco Food, cuidar das pessoas que estão com depressão, pintando as suas casas, dando atendimento, visita aos enfermos e as pessoas que estão em luto, e daí o senhor ganha essas pessoas para Jesus e traz elas para um discipulado fortalecido. E aí no discipulado, há sim uma consolidação do membro. O irlandês nativo, ele vê bem essa questão do discipulado, ele consegue se submeter a isso? Uhum. Bom, querido, na verdade, ele nem sabe o que é isso, discipulado, né? Eu acredito, primeiro, Jesus, ele disse, ele não falou para a gente ir fazer membros de igreja. Ele falou para ele, vão e façam discípulos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizam eles
e ensinam ele todas as coisas. Então, você vai ter que ensinar depois que você batizou. Muitas pessoas assim, eles pensam, batizou já é membro. Cara, é membro nada, não é nada. É um bebê que vai morrer se você largar ele ali. Então, eu estou discipulando uma pessoa que se converteu, ele mudou para a Irlanda faz 8 meses, ele era lituano, foi preso na Lituânia, saiu da Lituânia, foi para a Alemanha, ficou preso na Alemanha, depois ele mudou para a Inglaterra, ficou preso na Inglaterra e depois ele mudou para cá. Então, não vou citar nome, mas, tipo assim, então um cara ficou 10 anos preso, ele tem 30 anos. E mudou para cá. E nós passamos a servir, pregamos o evangelho e ele se converteu. Cara, ele se converteu, ele está assim, tem uma visão de Jesus. Assim, muito simples. Mas ele foi batizado há 3 semanas atrás. Porém, toda semana eu estou com ele. Você tem que... O discipulado, ele é pessoal. É algo que você tem... Depois que você batizou, você vai ensinar os princípios básicos da palavra de Deus. Indo ali, eu faço isso e estou ensinando todos os meus discípulos a fazerem a mesma coisa. Então, muitos têm aquela ideia, batizou, já parte do reino, parte da igreja. Não, é o começo, é uma criança que precisa ser ensinada. E esse discipulado, ele é pessoal. Então, nós trabalhamos aqui em 3 áreas. Primeiro, para ganhar os novos convertidos. Segundo, para discipular todas as pessoas que chegaram. Todos têm que ser discipulados pessoalmente por meses, às vezes anos, até que ele se torne um adulto e ele consiga andar por si mesmo. E ao mesmo tempo, eu tenho um discipulado pessoal que eu faço com as pessoas que vão se tornando mais maduras, que é um discipulado para líderes. Ou seja, porque se eu não discipular eles, não vai discipular os outros. Então, nós estamos formando a que estão chegando, mas também preparando a igreja para os novos pastores, os futuros pastores que vão chegar. Então, nós trabalhamos com esses novos, mas também nós temos discipulados 2 vezes, toda semana, ou a cada 2 semanas, eu faço, uma semana eu faço com novos convertidos, na outra semana eu faço com os líderes. Então, eu estou pessoalmente com eles. Por quê? Porque nesse discipulado pessoal que eu trabalho com os líderes, eu conheço a vida deles. E qual que é esse discipulado? O que é esse discipulado que nós fazemos? Por exemplo, se você, Marcelo, se torna um discípulo nosso, quando eu olho para você, eu enxergo você um futuro pastor, um futuro missionário. Então, eu preciso trabalhar com você para levar você a ser parecido com o que eu faço, eu tenho que fazer igual. Então, eu vou trabalhar com você. Então, para isso, ninguém vai se tornar um líder nessa igreja se eu não conhecer a vida dele. Então, neste processo, eu vou discipulado em você. Eu vou perguntar para você, bem claro. Marcelo, como está a sua vida espiritual com Deus? Quais são as suas tentações? Quais são as suas dificuldades? Quais são os seus pecados que você está lutando? Você tem problema com pornografia? Você tem luta nessa área? Meu irmão, com esse discipulado pessoal, você tem um raio-x da igreja. Eu conheço a minha igreja, eu sei como eles estão, o novo convertido e os líderes. Porque os líderes, eu sei como está o relacionamento dele. Eu pergunto para se o cara é casado, e eu estou formando ele como um dos líderes da igreja nesse processo de discipulado. Eu pergunto, como está seu casamento? Como está o relacionamento entre você e sua esposa? Como que vocês estão lidando? Como está a vida sexual de vocês? Está boa? Como está a frequência sexual? Até isso. Porque, às vezes, tem gerações que as pessoas não falam. E você só vai saber se você tiver aquele discipulado íntimo. E Jesus fez isso. Jesus andava com os discípulos, comia, tinha churrasquinho na praia, aí ele ia pegando as conversinhas dos discípulos assim, qual é o maior, Jesus? Quem que é o maior? Quem que é o menor? E tal. Aí Jesus falava, o maior é aquele que serve, não é aquele que quer ser servido. Então, nesse discipulado pessoal e íntimo, nós vamos conhecendo ele e vamos formando. Então, a gente trabalha diferentemente, mas fortemente visando o discipulado.
Amém. Cara, fiquei impactado aqui com o trabalho que o senhor está conseguindo fazer aí na Irlanda. É realmente um trabalho impactante. Eu queria agora pedir ao senhor um favor, pastor Márcio Rodrigues, que o senhor olhasse bem para a câmera e que o senhor agora ministrasse. O senhor foi ministrado através de um apelo para missões na Índia, onde despertou o seu lado missionário. Então, eu queria que o senhor olhasse agora bem pertinho da câmera, para a pessoa que está te assistindo agora, olhasse nos olhos dessa pessoa e o que o senhor falaria para ela, para despertar ela para missões. Bom, querido, eu acredito que todos nós temos um chamado, todos. E todos nós fomos chamados para sermos missionários, todos. Não tem, existe diferença, talvez Deus vai chamar você para ser um missionário em uma outra nação. Mas todos nós fomos chamados para ser missionários, para alcançar pessoas que estão ao nosso redor. E quando as pessoas chegam para mim e falam, eu quero ser um missionário, eu digo, comece sendo um missionário na tua casa, na tua família, na tua escola, na tua universidade, no teu trabalho. Meu irmão, meus irmãos, eu tenho 35 anos que eu estou servindo ao Senhor. Eu já morei em praticamente, talvez, umas 8 a 10 cidades. Onde eu passei, eu deixei discípulos. Todas as cidades em que eu morei, eu não era pastor nem missionário, entre aspas. Mas todas as cidades que eu morei em Barretos, e eu tenho muitas pessoas, até que hoje são pastores, que eu ganhei há 35 anos atrás. Morei em várias cidades do Brasil, onde eu passei, trabalhando, não como pastor, trabalhando no dia a dia, na empresa que eu trabalhava. Onde eu estava fazendo discípulos. Então, sirva ao Senhor de todo o coração onde você está. Porque talvez você tenha um chamado para as nações, mas você precisa ser fiel no pouco. Seja fiel nas pequenas coisas, né? Lá no seu amigo de escola, lá no seu amigo de trabalho, ou onde você está plantado, na sua igreja. Muitas vezes nós queremos ter uma visão, eu quero ser enviado lá para a Espanha, para a Irlanda. Você é muito bem-vindo. Mas a Bíblia diz, se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar você sobre o muito. Então, a promessa de Deus, você foi chamado, seja fiel, faça discípulo onde você estiver. Nunca permita que o seu amor por Jesus diminua, porque você precisa ter uma paixão que vai estar queimando 24 horas dentro de você, porque você só vai fazer discípulo nas nações se você tiver essa paixão dentro do seu coração, este amor por Ele, a qual você vai viver por Ele, não por uma questão que você tem que fazer, mas vai ser algo muito natural, porque você ama Ele de todo o coração, porque Ele é a tua razão de vida. Então agora você serve a Ele de paixão. Então faça isso. Viva apaixonadamente por Jesus, porque quando amamos Ele, a primeira coisa que nós vamos querer fazer é mostrar esse lindo Jesus, a qual nos resgatou, nos transformou as nossas vidas para outros. Então, seja fiel nessas pequenas coisas, com teu amigo da escola, de trabalho, e lá na sua igreja, com seu vizinho. Talvez você é líder de uma célula apenas, de um pequeno grupo. Continua firme. E daqui uns dias Deus vai levar você para as nações. Então, eu comecei dando pequenos passos. Eu nem sabia que eu iria estar na Irlanda. Eu nem imaginava. Eu nasci numa família muito pobre. E eu nem imaginava um dia que eu iria ser possível pegar um avião para ir para outra nação. Isso nunca passou por minha cabeça. Aliás, eu nem almejava isso. Mas eu almejava amar Jesus. Eu almejava fazer discípulo. Eu não queria passar nessa terra sem tocar ela. Eu quero um dia chegar diante do Senhor e ter uma certeza que eu cumpri o meu chamado. Eu fiz o que eu deveria fazer e eu vou ser recebido por Ele como servo bom e fiel. Então, continua firme, fazendo discípulo onde você está. E um dia Ele vai abrir as portas para você e te levar às nações. Em nome de Jesus.
Estivemos aqui numa entrevista deliciosa, muito empolgante, muito bem estruturada, com conteúdos relevantíssimos para a sua missão. Então, não deixe de curtir o canal de Missões na Europa, se inscreva, compartilhe, marque os seus amigos e não deixe de participar dos nossos grupos de WhatsApp. Assim, você poderá encontrar o pastor Márcio Rodrigues e ter mais uma conversa com ele. Pastor Márcio, eu fiquei impactado com o que o senhor colocou para a gente, o seu testemunho, a sua história, a sua vivência, a sua experiência de vida na Irlanda e fora da Irlanda, e com certeza tudo que nós ouvimos aqui hoje vai edificar o ministério de muitas pessoas. Parabéns pelas suas iniciativas, parabéns aí por estar se importando com o próximo. O senhor se importa tanto com o próximo que botou um sistema de teleconferência, né? Um sistema de tradução simultânea. Isso é muito legal. Então, assim, parabéns, pastor. Manda um abraço para a Fabiana, sua esposa, seus filhos. E eu quero deixar aqui o carinho do canal de Missões Europa por essa entrevista deliciosa, tá bom? Um grande abraço para o senhor, que Deus continue te abençoando e enriquecendo aí o seu propósito, a sua missão na Irlanda. Amém, Marcelo. Muito obrigado. Um grande abraço a você. Deus te abençoe você, a sua casa, a sua família, e também ao Glauber, né, por estar servindo a igreja aqui na Europa. Ele tem sido um instrumento de Deus para trazer unidade entre os missionários, para também afinar uma visão, porque cada um tem uma visão de igreja. Isso tem nos ajudado um ao outro, dependendo, aprendendo. Eu estou aprendendo, eu compartilhei aquilo que nós estamos fazendo aqui, mas muitas vezes estou aprendendo com outros que estão fazendo de outra forma em outros lugares. Eu nunca digo que eu tenho a visão, eu estou aprendendo e com cada um de vocês. E esse canal de missões aqui na Europa, liderado pelo Glauber e também por você, tem sido uma bênção para abençoar muitos de nós. Muito obrigado, viu? Deus abençoe a vocês.